né? Eu estava falando com um aluno, alguns alunos lá na escola, falei, olha, valoriza, sabe, o Natal de vocês, valoriza as festas de vocês, né? Porque muitos gostariam de estar, porque é um momento de muita alegria, né, irmão? Para o mundo mesmo. Momento de compras, né? Você vai no shopping, né, mamãe? Está lotado o shopping, todo mundo consumindo, rindo, mas nesse exato momento tem pessoas que passam muita dificuldade, famílias que perdem ente querido, né, irmão? E acabou, né? Já não tem mais Natal, não tem Ano Novo. Então valoriza, né? Tá tudo bem, glória a Deus, né? Então valoriza os momentos que você tem, né? Com Deus e com sua família. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós escolhemos a melhor parte, que é estar com o Senhor Jesus, ouvindo da sua palavra, meditando da sua palavra. O Senhor Jesus disse uma vez, né? Lembra que Jesus foi lavar os pés dos discípulos? É interessante, né, irmão? Porque aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder, como o Senhor Jesus disse, é me dado todo o poder no céu e na terra, não é isso? Foi lavar os pés do seu discípulo, irmão. Muito humilde, né? Hoje você vê alguns líderes que passam, nem olham para o povo, né? Passa assim, escondido, entra escondido, sai escondido, irmão, igual um popstar. Bom, e Jesus lavando os pés dos seus apóstolos, né? E chegou em Pedro e falou assim, Pedro, você vai lavar o meu pé? Não, Senhor, você não vai lavar o meu pé. Aí o Senhor Jesus, o que disse para ele? Se eu não lavar o seu pé, o que vai acontecer? Você não tem parte comigo, não é isso? Aí ele mudou de ideia rapidinho, né, irmão Marinho? Não só o pé, mas também lava a cabeça, lava tudo. Aí Jesus, não. Eu não preciso lavar o restante do seu corpo, somente os seus pés. Porque a palavra que eu tenho vos dado já vos deixou limpo. Ele nem sabia. E muitas das vezes a gente também não sabe que nós estamos sendo purificados e limpos pela palavra, né? Então Jesus deixou essa parte para nos explicar. E toda vez que nós nos expomos à palavra de Deus, está acontecendo muita transformação, irmão. Sabe? É porque ainda nós estamos nesse corpo, né? E esse corpo é o sentimento, tem as emoções, né? Quantas vezes a gente não está sentindo bem, irmão? Não sei se acontece com os irmãos, né? Nós temos alma, né? Nós não estamos sentindo bem, mas isso não quer dizer que Deus está operando, deixou de operar na sua vida, ou que Deus está trabalhando na sua vida. Por isso que a gente tem que perseverar, persistir, e não nos deixar ser dominado pelas nossas emoções, né? Então você pode ver que uma pessoa almática, ela está sempre desistindo, ela ama muito, né? Nem com essas pessoas, não, eu amo, né? Ou odeia também, da mesma maneira que ama, odeia. Por quê? Porque é emoção, ela está no sabor da emoção, né? Nosso Pai não quer que nós sejamos assim, amém? Mas sejamos que sóbrios, né? Sabermos, né? Controlar nossas emoções. A gente controla através do Espírito, não é? A Bíblia não diz que é uma luta entre o quê? Carne e Espírito, não é isso? A carne quer o quê? Milita contra o Espírito, né? Ela quer fazer as suas necessidades, seus desejos. E o Espírito não. Eu não vou fazer nada que você quer, não? Você quer. Aí nós deixamos de alimentar nosso Espírito, e para fazer isso, é só um pouquinho que custa, né, irmão? Aí você deixa de vir um dia na igreja, deu uma outra semana, mais 2 dias, quando vê, mas você não tá, nunca mais está vindo na igreja. Vem no domingo e acha que é muito. Então a gente tem que ter sabedoria, persistência, meu irmão, sabe? Então Jesus nos deixou as práticas espirituais, que são oração, não é isso? Leitura da palavra, né? Jejum, irmãos. Tem que jejuar, ué. Essa prática é só Jesus mesmo, porque você tem que perseverar, que sua carne não quer, né? Você quer matar, a Bíblia diz que o jejum mata a carne, não é isso? Você quer matar a carne, mas a carne não quer morrer, ué. Né? Mas é necessário, porque quando você jejua, o que você faz? Você mortifica sua carne, literalmente. Então aqui, e precisa, meu irmão,
Ainda mais se você é um líder, não necessariamente na igreja, mas principalmente na igreja, você precisa mortificar a sua carne. Porque Satanás ele conta com a sua carne para te derrotar. Se você dá a sua carne, Paulo disse, em mim não habita, na minha carne não habita bem algum. Então a gente tem que ter sabedoria. Se você mortifica a sua carne, Satanás não tem acesso às suas emoções. Porque ele vai te provocar. Você vai deixar, irmão Silvio? Fizeram com você, você vai deixar? Você tem que lutar. Entende? E aquilo pode virar um ressentimento. Não é isso? Vingança. Não é isso? Mas Deus fez tudo maravilhoso para nós, irmãos. Nos deixou essa palavra, essa aqui é espiritual. É uma parte espiritual que nós tocamos, não é isso? Aqui eu posso pegar a parte espiritual. A palavra de Deus é espiritual. Né? E nos deixou essa palavra. E nós podemos ler. Eu sei, meu, que é luta. O meu final de ano é bem, como posso dizer, bem corrido, né? Na hora que todo mundo está entrando para o descanso, né? Os professores têm que correr para fechar a nota da prova final. Mas glória a Deus. Mas a gente tem que tirar, irmãos, lutar. Eu sei o que é, lutar para ler a Bíblia. Se você pode, se você tem condições, lute. Pega um livrinho, vá lá, leia o livrinho todo, né? Como os livros, né, lá do Novo Testamento, alguns livros são pequenos, né? A carta de Pedro. Você pode ler, irmão. Para um pouquinho, lê ela todinha. Faz isso, tem que lutar, meu irmão, e vai ser bênção para você. Irmão Vitor, eu não consigo ler por causa das minhas vistas. Irmão Vitor, então vem para quarta-feira, amém? Para a gente meditar, que é que a gente lê bastante, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos falando sobre quem? José do Egito, amém? Que história abençoada, meu irmão. Que história, em primeiro lugar, uma história de amor, uma história de perseverança, uma história de perdão. Tremendo, não é? José é uma sombra de Jesus Cristo. Amém? Quando você vê José e a sua trajetória, você vê Jesus. Amém? E hoje nós vamos ler um pouco mais. A gente já viu José ser vendido pelos irmãos, não é isso? José chegar lá no Egito, ser preso, não é isso? Isso nos explica tantas coisas, né, irmão? Deus estava com José, mas as coisas não aconteceram assim, né? Já chegou no Egito, chegando, não foi assim, irmão. Teve um processo, né? É verdade. E quando nós gostamos de falar de Davi, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Leia a história de Davi desde o início, meu irmão. É um processo, sabe? Davi foi perseguido pelo rei, sem ter feito absolutamente nada contra o rei. Mas por quê? Porque tinha uma unção sobre Davi, né? Davi passou um terreno, meu irmão, porque a gente gosta de ver só as vitórias de Davi, né? Não, mas Davi passou luta. Davi teve luta na sua família. Não teve? Muita luta, não foi? Teve luta ele mesmo com a sua carne, não é? Isso mostra que somente Jesus não errou, meu irmão. Somente Jesus é perfeito. Por isso que ele serviu de cordeiro para me salvar. Por isso que o sangue dele pode nos salvar. Porque ele é perfeito, amém? Davi foi uma bênção, mas Davi errou. Moisés foi uma bênção, mas Moisés errou. Né? A gente não pode julgá-los, porque eles são seres humanos como nós. Amém? Mas Jesus foi o perfeito ser humano. Perfeito Deus e perfeito ser humano. Amém? Ele venceu, ele merece todo louvor. Como em Apocalipse diz, irmão. Os irmãos já leram Apocalipse, não já? Que o apóstolo João estava chorando, já na revelação, né? Chorando porque ninguém podia abrir o livro. O livro estava selado, ninguém não achou, ninguém no céu, na terra, né? Nem em qualquer lugar que pudesse abrir o livro. É isso? Aí ele mesmo diz, eis que aparece quem? Cordeiro. Ele é digno de abrir o livro, né? De desatar os selos. Deus fez uma obra extraordinária.
Tremenda a obra que o Senhor Jesus fez, irmãos. Amém? E José representa Jesus. Glória a Deus. Então nós vimos José ser vendido, José, né, passar por tantos processos, até se tornar o quê? Do Egito. E através de José, Deus salvou aquele mundo, sabia? Tinha uma profecia, não é? Que havia fome, né? E Deus usou o seu filho para salvar o mundo, não somente Israel. E hoje, qualquer pessoa em qualquer país que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela é salva. Deus é bom. Deus é misericordioso. E o meu e o seu pecado foi pago. Por isso que porque Deus é justo. Deus não poderia me salvar e deixar meus pecados de lado, não. Os meus pecados foram pagos de uma forma, irmão, pegar o seu filho, torcer, quebrar o seu filho, espremer. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Como o apóstolo Paulo diz, pastor Edinho, de repente alguém possa morrer por alguma pessoa que é boa, mas morrer por bandido, por pessoas que não prestam, por pessoas que cometem atrocidades ou cometeram atrocidades, isso só Deus mostra a sua característica. Deus é bom, eternamente bom e justo, porque fez justiça para nos salvar. Amém? Então você é salvo pelo sangue de Jesus. Amém? É isso que nos transforma. É isso que nos faz ter frutos de santidade, frutos de justiça, frutos de amor. Eu não produzo, eu não tenho, como posso dizer, eu não consigo me transformar nessas coisas, mas o meu relacionamento com Deus me faz produzir coisas boas. Isso é tremendo, né, irmão? Tremendo, né? E é verdade, meu irmão. Pessoa que de fato, pastor Edinho, aceita Jesus e tem um encontro, uma transformação, ela muda. Ela não fica no pecado. Ela recebe poder para sair do pecado. Né? Claro, irmãos, nós não nascemos ontem, né? Dentro das igrejas tem muitas pessoas que não nasceram de novo, pastor Edinho. Tem muitas pessoas que são falsos profetas. Amém? Mas você que tem um coração, sabe, humilde para com Deus, creia que Deus te justificou. Amém? Vamos continuar com a história de José. Glória a Deus. Gênesis, livro de Gênesis 45, amém? Glória a Deus. Então nós vimos que José, ele recebe seus irmãos. E é tremendo isso, né? Como você vê Jesus em José. Foi gravíssimo o que os irmãos de José fizeram com ele, né, irmão? Ter vendido, né? Ter tirado você da convivência do seu pai, da sua mãe. Eu acredito que todos aqui tiveram bastante convívio com o pai e mãe, né? De bastante tempo, né, irmãos? Principalmente na nossa adolescência, a gente precisa de um pai, de uma mãe próximo da gente, né? José não teve isso, tão jovem, pastor Edinho. Foi para um lugar tão distante. Sem conhecer nada. Meu irmão, é Jesus mesmo na vida dele, né? E aí ele tem um encontro com os irmãos e ele perdoa. Tremendo isso. A gente vai ver que Jesus é igual. Gênesis 45, amém? Glória a Deus. Posso ver? Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele se revelou, né? José falou assim: você sabe o que vocês estão falando? Eu falo com os irmãos de vocês. Né? Doce, e eles, né? E os irmãos, nós estamos lascados, né? Tem tanto poder, pode matar a gente aqui. Porque quem perdoa está no controle, sabia? E quem fez o mal sempre vai ter essa dúvida. Será que ele vai ser misericordioso? Porque eu não fui. Essa é a nossa relação com Deus, sabia?
Né? A Bíblia diz, o apóstolo João, que é considerado por ele mesmo o apóstolo do amor, ele falava que, quando ele escreve o Evangelho, ele fala assim, aquele que Jesus amava. Olha, ele sabia que ele era amado do Senhor Jesus. Isso é interessante. E ele fala numa das suas cartas, ele fala assim, e nisto consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas porque Deus nos amou primeiro. Antes de você nascer, Deus já tinha perdoado seus pecados. Bem? Tremendo isso, né, irmãos? Jesus fala nos evangelhos, estou falando isso para aqueles que vão crer em mim ainda, tenham confiança. Tremendo isso, né, irmão? É algo extraordinário. Amém? Glória a Deus. 2, versículo 2, Gênesis 45, 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante a ele. Ficaram assim, né, irmãos? Assustados. E agora? Ele sabia, né? A crueldade, a maldade. Olha, vamos ler essa parte que é muito interessante. Versículo 4. Disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Está vendo? A gente não esquece. Né? Não falar assim, eu esqueci que me fizeram. Mentira, irmão. Nós não conseguimos esquecer. Nós conseguimos superar pela graça de Deus. Aquilo não nos impede, né, pastor Ed, de prosseguir a vida. Mas esquecer não, né, gente? Você tem que esquecer? Não. Isso é difícil, está marcado na sua vida. 5. Agora, pois, não vos entristeçais. Olha, a misericórdia. Nem vos irriteis contra vós mesmos. Ou seja, olha só como é que começa a ver Jesus, né? Não se culpe. Ele tinha culpa. Não se culpe. Por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Tremendo isso, né? José entendeu a sua missão. Olha só, não fique irritado. Sabe? Não fique irritado. Porque, se perdoe. Porque Deus usou vocês para me enviar diante de vocês. Lembra? Você lembra de Jesus. Porque quando Jesus veio, pastor Ed, o que aconteceu? Os seus não o receberam. Mas era uma profecia, né, irmão Fábio? Uma profecia. Porque se os judeus receberem Jesus, nós, gentios, não teria salvação. Né? E Deus estava cumprindo a promessa que fez a Abraão. Né? Você vai ser pai de... Não é? O herdeiro, o seu herdeiro, né? O seu herdeiro, né? A promessa é o herdeiro é Cristo. Amém? E ele é o pai da fé. E Jesus veio e falou assim, Israel, Israel, né? Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu tentei guardar vocês debaixo da minha asa, como uma galinha faz com seus peitinhos, e vocês não fizeram. Amém? Então, na primeira vez que Jesus veio, eles rejeitaram Jesus. Mas Jesus voltará uma segunda vez. Não é isso? E segundo o livro de Romanos, que o apóstolo Paulo diz, que somente os judeus remanescentes, né, serão salvos. Eles vão falar, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Né? E aqui, ó, a primeira vez, não é isso? Eles não reconheceram José, mas na segunda vez, José se fez reconhecer. Na segunda vez, Jesus se faz conhecer, porque todo olho verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram. Não é isso? Então Jesus se faz conhecer na segunda vez também. E vem com perdão, com misericórdia. Como José se revelou aqui. Por quê? Porque era um propósito de Deus aqui no primeiro momento. Eles não conhecerem Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Porque
Já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Tremendo nessa revelação. Então José já sabia, né, pastor Edith, que tinha um propósito naquilo que ele estava passando, né? E que tudo que ele conseguiu não foi as mãos, a força dele, mas sim Deus na vida dele. Amém? É na sua vida também, meu irmão. Deus está na sua vida, sabe? Então, todas as coisas que você conquistar, dê louvor a Deus, porque é Ele que abriu as portas para você. Amém? Versículo 8, não é isso? Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e todo o que tem. Eis que vedes por vós mesmo, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. 13. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Então ele perdoa os irmãos e agora chama o pai. Né? O pai representa o nosso pai celeste. Né? De que a Bíblia diz que Deus Pai se agradou em moer Jesus no nosso lugar. Tremendo isso, né, irmão? Que amor! Esse amor é algo extraordinário, não tem palavras para a gente tentar explicar o amor de Deus, né, irmão Miguel? Não tem, é extraordinário, é algo extraordinário o amor de Deus. Ele dá o seu filho no lugar, né? Jesus na cruz, meu irmão, recebe toda a sujeira do pecado, todo o salário do pecado, toda a podridão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5, 21, aquele que não tinha pecado se tornou pecado para nos tornar o quê? Justiça de Deus. A Bíblia diz também, meu irmão, o maior profeta, qual que é o maior profeta nascido de mulher, irmãos? Eliseu, não é isso? Moisés? Elias? Eu acho que é Elias. Hein? Quem acha que é Elias? Quem acha que é outro, irmão? O maior profeta nascido de mulher. Quem disse foi a verdade que disse isso. O Senhor Jesus. Quem foi? Alguém arrisca? De menos os pastores, evidentemente. Alguém arrisca? João Batista. Colou, né, irmão? O pastor falou com você, eu vi, tá? Amém? E é isso, irmão. Porque às vezes, né, pastor Cláudio, as pessoas querem ser Elias. As pessoas querem ser Eliseu. Elas querem ser Moisés. Mas não dá nada por João Batista. E João Batista foi o que teve a maior glória aqui na terra. Não é isso? E ele disse o quê? A maior glória, o que é preparar o caminho do Senhor.
Jesus disse, esse é o maior profeta nascido de mulher. E ele disse algo tremendo, João Batista, falou assim, homem nenhum pode receber alguma coisa do céu se não for lhe dado. Tremendo isso, né? Foi dado a você, né? O reino. Foi dado a você o Espírito de Deus. O presente. Esse é um pecado quando alguém não recebe. É um pecado que não tem perdão. As pessoas não querem. Deus fez tudo. Deus enviou mensageiros para pregar o Evangelho. A pessoa não aceita, não quer. Não tem como. Está rejeitando o Filho de Deus. Né, irmão? Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Mas, enfim, voltando. Nós paramos no versículo 15, né? 16. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e seus oficiais. É interessante a gente pensar, né, irmãos? Que, assim, nós lembramos muito do Egito, pastor Cláudio, pela vitória do povo judeu ao sair de lá, né? E a gente pensa que sempre o Egito sempre foi uma nação inimiga, né, do povo de Deus. Não, aqui está falando. Ó. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Né? Aqui, Deus usou Faraó. Então, a gente para pensar, né, na passagem, quando os judeus estão saindo do Egito, Deus fala, vou endurecer o coração do Faraó. Eu vou endurecer, vai ficar mais difícil para vocês. Para vocês saberem, quando vocês atravessarem aquele mar, fui eu que tirei vocês. Vocês não tinham capacidade. Né? Tremendo isso, né? Justamente. Mas aqui Deus dá o coração de Faraó para José, né? Um estrangeiro, né? Fez ouvir a casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José, e isso foi agradável a Faraó e seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isso, carregai vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e conhecereis a fartura da terra. Ordenar-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos e para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carro, conforme mandato de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. A Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também viu seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos. Ao partir, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e verei antes que eu morra. Tremendo, né, irmãos? Capítulo 46. Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus de Israel, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. E eu
descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. É interessante que aí, meu irmão, essas pessoas, Deus vai multiplicar no Egito, a tal ponto, né, que Faraó vai falar, nossa, os hebreus são quase maiores que a gente aqui, eles vão fazer guerra. Lógico que por trás disso tinha um inimigo, né, irmãos? A gente vai pular essa parte aqui porque começa a dar o nome aos filhos, né? E a gente quer um pouquinho mais na frente. No versículo 28, Gênesis 46, 28, a gente vê o grande encontro, amém? De José e seu pai. Posso ler? Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém e chegar à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou. Assim, longo tempo. Porque ali passou um filme na cabeça de José, né? Tanto tempo sem ver o pai. Uma criança, né? Tantas coisas passaram, tantos momentos, e não sei se os irmãos aqui cresceram com a presença do pai. O pai faz muita falta, sabe? Faz muita falta para todo mundo, né? Um pai porque pode estar ausente por causa do falecimento, né, pastor Edinho? Ou porque também foi uma pessoa que saiu de casa, mas de qualquer forma a presença do pai faz muita falta, sabe? É que ensina, dá direção, correção, né? Então ele abraça o pai dele e começa a chorar. 30. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e seu gado, e tudo que têm. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Amém? Vou encerrar aqui essa mensagem sobre José, depois os irmãos leem em casa, amém? Porque aqui fecha um capítulo, né? Muito bonito, e Deus, nesse movimento, ele sustenta o seu povo, porque a gente sabe dos hebreus e dessa descendência dos patriarcas, quem viria? Quem ia vir e veio? É? Jesus. Entende? Então Deus sempre, o povo judeu, hebreu, ele não foi escolhido porque ele era o melhor, mas porque Deus, na sua infinita bondade, resolveu agraciá-los, como agraciou Maria, não é isso? Então Deus guardou todos eles, não é isso? E a salvação chegou a todos que eram de Deus. Amém? Deus não deixou ninguém se perder, meu irmão. E depois vamos ver para frente que quando eles participam da Santa Ceia, pastor Edinho, né? O que Deus fala para Moisés? Ó, cajado na mão, sandálias nos pés. Assim que vocês terminar de cear, vocês vão pegar, levantar e vão marchar. E a Bíblia diz que ali, mais ou menos, 3 milhões de pessoas, todos saíram do Egito, pastor Cláudio. Ele não fala que ficou velho,
ficou gente doente. Fala. Todos foram renovados. É Santa Ceia, né, irmão? Santa Ceia tem muito mais, ela é muito mais, vai muito mais além do que a gente aprendeu, sabe? Santa Ceia é a própria vida do Senhor Jesus. Eles tomam a Santa Ceia e saem. Então a salvação, Deus providenciou a salvação para todos. Deus está no controle de toda a nossa vida, sabia? Jesus disse: ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu? E não é verdade? Não foi verdade? Quantas vezes Jesus chegou perto dos religiosos? Falou assim: olha, quem é você? Você é uma sepultura caiada. Você sabe o que é sepultura caiada? Levar no cemitério ali, todo bonitinho, né? Flores. E dentro o que tem? A decomposição do corpo, né, do ser humano. O irmão, eles eram autoridades religiosas, né? E também da sociedade. Jesus, quem é você? Vocês aí, eu falo para as pessoas fazerem isso, aquilo, mas vocês não tocam nem com o dedinho que vocês falam. Que moral vocês têm? Sabe como é que Jesus tratou religioso, pastor Edson? Porque, meu irmão Miguel, eles queriam ser santos. Eles queriam se tornar santos pela sua própria força. Olha, meu irmão, para que Deus mandaria Jesus se você pudesse se tornar santo sozinho? Sair do inferno sozinho, sair do pecado sozinho, para quê? Né? Para que Satanás ia tentar Jesus, meu irmão? Se você pudesse se salvar sozinho? Satanás ia falar assim: não, vai lá, Jesus, morre lá, depois eu vou um a um, pego eles, é isso? Mas não, Jesus é o meu quê? Sumo, o meu representante, meu campeão, como Davi foi, não foi? O que Golias falou? Golias gigantão, né? Pega o melhor de vocês aí, o campeão, e vem aqui, para me enfrentar. Quem ganhar de nós dois vai servir um ao outro, não é isso? E aí? Aí Davi deixa comigo. Não é isso? E todo mundo, depois que Davi arrancou a cabeça do gigante, todo mundo cresceu, né? Vamos lá, você que, né? Porque Davi foi o campeão do povo judeu ali. Jesus é o meu campeão, meu irmão. É ele que enfrenta, amém? Por mim e por você. Meu representante, eu não estou sozinho, você não está sozinho. Né? Tudo que Satanás quer é tirar da igreja a consciência de quem é Cristo. Então, ele leva... Estou lembrando aqui de uma passagem tremenda. Hoje eu tenho bastante tempo, irmão. Se tiver certo o relógio, né, irmão? Tomara que ele esteja. Amém? Aqui está marcando 8h35. É isso mesmo? Glória a Deus. Então, é uma passagem poderosa, irmã Glorinha, de que Jesus estava falando, irmão Fábio, o quanto o Messias tinha que padecer. Olha, estava nas Escrituras, pastor Edson. Não é isso? O Messias deveria ser o quê? Perseguido, rejeitado pelas autoridades e, por fim, o quê? Crucificado. Aí Pedro virou para ele e falou assim: o quê? Eu não vou deixar. Está pensando o quê? Eu não vou deixar você passar por isso, Senhor. Irmãos, a gente tem que entender o seguinte: realmente Pedro acreditava nisso. Mas o que Jesus disse? Jesus virou, olhou para os discípulos, os apóstolos, né? Falou assim, falou com Pedro: aparta-te de mim. Por quê? Porque você, Satanás, não é Pedro, tá? Cogita das coisas dos homens e não de Deus. Tá vendo, irmãos? Pedro nem sabia. E aí tem um grande ensinamento. Tudo que exalta o homem, Satanás está por trás. Entendeu? Lembremos-nos. É o anticristo, não é o antideus. Satanás até permite que as pessoas falem de Deus, pastor Ed, mas fala de Jesus. Fala do sangue. Fala da salvação. Fala a verdade que Cristo venceu na cruz por você.
você vai ver o inferno se levantar contra você. Né? Por quê? Ele se opõe a Jesus, porque em Jesus está a salvação, vida eterna, vida abundante, justificação pela fé. Não é isso? Glória a Deus. Então nós temos que entender que atrás de boa intenção, não é a boa intenção de Pedro? Estava quem? Satanás, ele nem sabia. E todos nós já estamos assim, sabia? Pare de boa intenção, sabe? Dê Cristo nas suas ações. Amém? Exalta Cristo aquilo que você crê, aquilo que você está ouvindo, continua ouvindo. Porque Satanás usa a palavra de Deus também, não usa? Mas como eu vou identificar se aquela palavra, que muitas vezes tem muitos pregadores que nem sabem que estão sendo influenciados pelo inimigo, como é que eu sei diferenciar se aquela palavra é de Deus ou não é? Uma dica para os irmãos. Aquela palavra está sendo mergulhada no sangue do Cordeiro? Se ela tiver sido mergulhada no sangue, pode acreditar. Agora, irmão, fala de tudo, mas nem fala de Jesus. Hein? Fala, mas nem cita a obra de Jesus. Espera aí, meu irmão. O Espírito Santo ele veio com um objetivo claro. Jesus é tremendo. Jesus fala que o Espírito Santo, quando ele vier, vai convencer o homem do... Oi, irmão Marlinhos? Vai lá, está só no mistério aí. É do pecado, do juízo e da justiça. E aí Jesus poderia ter parado aí. Glória a Deus que Jesus não parou aí, né, irmão? Porque imagine, pastor, a gente está tudo bonitinho na Bíblia aqui, o homem já... Né, tem tanta teologia, pastor Cláudio, tantas coisas aí já inventadas pelo homem. Imagine se Jesus não explicasse qual que era o pecado, o que era o juízo, o que era a justiça, não é isso? E se Jesus não explicasse? Não foi? Qual que é o primeiro mesmo? Do pecado. Qual o pecado? Porque não creram em mim. Não foi isso que Jesus explicou? Pecado por quê? Não creram em mim. Do juízo. Qual que é o juízo, pastor Cláudio? Pastor Cláudio não, pastor Cláudio é universitário. Não pode dizer, pastor. Pastor também é universitário. Qual que é o juízo? Os irmãos, olha, estão convidados para a escola bíblica. Né, pastor Edinho? Estão convidados. Tá devagar, irmão Silvio. Hã? Não. Do juízo, por quê? Pode falar, pastor Edinho. Do juízo. Por quê? O pastor está correto. Vai ter uma coisinha a mais. Porque o príncipe, e refresquei a memória. Príncipe da peça não, irmão, me ajuda. Ó, o senhor está convocado para a escola bíblica. O senhor veio, eu sei que o senhor veio. O príncipe deste mundo já foi julgado, condenado, derrotado. Né? Olha que Jesus não tinha nem morrido, hein? Para Deus é. Eu ouvi uma vez um pastor, tá, pastor? Não foi Deus que me revelou, não. Deus, nós vimos assim, a gente vai ver um desfile lá dos militares, né? Você está com o pastor Edinho aí, esse policial militar. O pastor Edinho, você fica esperto que a Venezuela está entrando em guerra lá, ó. Deus está na reserva, você vai lutar lá por nós, ó. Tomara que não dê nada em nome de Jesus. Nossa região aqui não tem guerra, para que vai inventar? É coisa de um ditador, não é? É, né, irmão? Ditador. Mas, enfim.
E por fim Jesus diz o seguinte, né? Da justiça, porque Ele é a nossa justiça, não é isso? Porque daqui a um tempinho eu vou para o Pai e você não vai viver mais. Eu acredito que nesse momento, irmão Fábio, os apóstolos regalaram um zoião, né, pastor Ed? E tá lá tirando uma onda, a mesma coisa, que eu tô com Jesus, chega ali na nossa profissão, não dá esse exemplo, não, dá ruim, né? Eu tô com Jesus naquela época, chego lá nos religiosos, Jesus acaba com isso da hora, quem são vocês, papapá, eu tô lá com Jesus, é isso aí. Sempre quis falar isso com ele, mas Jesus está falando tudo por mim. Jesus vai embora e eles ficam lá, e agora? Eles não são Jesus. Agora eles vão correr atrás deles, é isso? Então eu da justiça, porque vocês não vão me ver, mas eu estou no céu e sou a justiça de vocês. Amém? Depois, irmãos, leiam isso, tá? Jesus explica, e glória a Deus porque ele explicou, porque se ele não explicasse, pastor Cláudio, ia ter homem que fala, deixa eu explicar qual é o pecado. Deixa eu explicar para você, vai ser de acordo com o que ele quer. Não é isso? Jesus explicou tudo direitinho. Glória a Deus. Então, irmãos, só se eu voltar para completar o que eu estava pensando, irmão Jorge, sobre essa questão de Satanás usar a palavra, né? E ele fala, quando ele vai tentar Jesus, ele tenta Jesus, né? Jesus vence Satanás como homem. O que ele fala com Jesus lá na tentação? Nas 3 tentações clássicas, né? Ele fala assim, olha, tá vendo toda essa glória deste mundo, essas cidades? Ô Jesus, pode ser tudo seu. Tudo, tudo. É que as pessoas estão correndo atrás hoje, né, pastor? É dinheiro, é fama, reconhecimento. Olha, isso aí explica muita coisa. Te dou tudo para você. Você só tem que fazer uma coisinha. O quê? Olha, né? E aí, e ele fala assim, não sei se é nessa tentação, mas está nessas 13, ele fala com Jesus assim, sabe por que eu estou te oferecendo? Porque eu tenho o direito de te oferecer. Porque foi me dado. Tá vendo? Então ele vai exaltar o homem, porque ele sabe que ele está o quê? Atrás do homem. O homem não tem nada. Adão deu tudo para Satanás. Jesus retomou tudo. Amém? Então, meu irmão, a gente tem que prestar atenção nisso. Amém? Exaltar a palavra do Senhor Jesus e colocar na nossa vida Jesus. Porque o Pai assim quis. Este é o meu filho amado. A ele, né? Ouvir e escutar. Deus colocou todo o poder de juízo na mão do Senhor Jesus. Jesus falou assim, ó, é-me dado todo o poder. Todo poder, todo poder. Se Jesus não tivesse todo o poder, pastor Cláudio poderia falar isso. Ele seria mentiroso, ele é a verdade. Todo o poder me dado no céu e na terra. Sobrou isso aí, pastor Cláudio. Não sobrou poder para ninguém mais. Não é isso? Então, e vai em Apocalipse, quem está lá o tempo todo? É Jesus. Ele é o Salvador, mas ele também vai aplicar o juízo, né? E o Pai colocou tudo na mão dele. Tudo. Esse é meu filho amado. Para de ouvir. Monte da Transfiguração. Quem aparece no Monte da Transfiguração? Junto com Jesus. Irmão Jorge agora. Quem aparece, irmão Jorge? Acertei? Ele subiu com 3 apóstolos, não foi? Foi com Pedro, João e Tiago, não foi? E quem apareceu lá? Vou deixar o pastor... Não, o pastor é universitário, não pode. Quem apareceu lá na hora que Jesus se transformou, mostrou sua glória, mostrou quem ele era? O pastor não resistiu. Eu vou falando. Isso aí, pastor Edi falou ali, ó. Moisés e Elias. Irmãos, nós sabemos que foi Moisés. E o judeu até hoje, meu irmão, Moisés recebeu a lei, falava com Deus face a face. Então, para o judeu, Moisés tem um lugar, pastor Edinho, você sabe. E Elias é outro. Muito usado por Deus. E um respeito muito grande. Aí Pedro vê e fala, olha, Senhor Jesus, que bom estarmos aqui. Nos convém fazer 3 cabanas.
Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Pedro colocou o quê? Jesus no mesmo patamar de Moisés e Elias. Aí que é lindo e maravilhoso. E nos explica muita coisa hoje, que hoje eu tenho, pela graça do Senhor Jesus, entendimento. Eu não tinha esse entendimento. E aí veio uma voz, uma nuvem os envolveu, não foi? Com muito amor, tá? Não saiu o raio da nuvem, não. Né? O envolveu e diz: este Jesus é meu filho. Os outros não são. Não, a voz não falou que os outros não são. A gente já deduz, né? Esse é meu filho amado. A ele escutai. Então, meu irmão, a partir desse momento, Deus está falando, a velha aliança passou. Agora é a aliança do meu filho. Escuta ele. Colocou Jesus no seu devido lugar, no centro. Jesus, quando entregou seu espírito, ele foi crucificado entre os ladrões, não foi? Centro. Jesus é o centro da nossa devoção. Amém? E Jesus é o José, né? Tremendo, que nos salvou. Como diz, José foi e preparou o quê? O Egito para a grande fome. Trouxe alimento, né, irmã? Para todo aquele mundo daquela época. Jesus é o verdadeiro pão que desce. Não é isso? É o pão que Deus nos deu. Nossa, tem uma passagem tremenda que fala sobre isso. Acho que é João 6, não tenho certeza, mas eu não vou falar aqui não. Amém? Porque os judeus falam assim, quem nos deu o pão do céu foi Moisés. Não é isso que ele fala? Aí Jesus, o verdadeiro pão que desce do céu, meu Pai, que vos dá, sou eu. Quem comer desse pão jamais morrerá. E jamais terá fome, né? Quem beber dessa água. E tremendo, Jesus. Para a gente encerrar, irmãos, Jesus, a obediência de Jesus nos deu o Espírito Santo, coisa que a lei não deu. A lei é maravilhosa e perfeita, mas ela não foi feita para justificar o homem, ela foi feita para condenar o homem. E só um poderia cumprir toda a lei, cumpriu. A Bíblia diz que a lei, que em Cristo, né? Cristo cumpriu a lei, não é isso? O fim da lei é Cristo. E segundo as palavras do apóstolo Paulo, diz: a vida que nós temos hoje nessa carne, vivemos pela fé em Cristo. Deus possa abençoar cada irmão, amém? Guarda essa mensagem de José, que é de esperança, perseverança, né, irmão? De fé, de perdão, de vitória, meu irmão. Né? Depois vocês vão ver, né, pastor Edinho? Até os ossos eram abençoados de José, né, irmão? Depois eu vou deixar para os irmãos ler depois, amém? Eu gostaria de convidar o pastor Cláudio. Vamos recebê-lo dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que as palmas louvem o Senhor Jesus. Amém.